Fala, investidores, os mercados estão em pânico nessa segunda-feira. Nem havia aberto o mercado ainda e já havia uma caída acentuada. Por exemplo, o mercado de criptomoedas ele foi atingido em cheio pelo mercado em queda, com o Bitcoin sendo negociado abaixo dos 24 mil dólares. E não somente isso, a inteligência artificial está assustando engenheiros do Google, porque já está expressando as suas próprias vontades. Acredita nisso? É. Agora, a Tesla entrou também na onda do chamado Stock Split. E os rendimentos do Tesouro de 2 anos superaram as taxas dos de 10 anos. E foi a sua primeira inversão desde o início de abril, o que é um forte indicador de recessão. E daí, investidor, investidora, como é que você está com esse mercado em queda livre? Esse aqui é o Money Talk, a tua atualização constante do mercado americano de investimento em ações, em ativos, eu diria até ali, voltado também, claro, esse mercado de quando a gente fala de ativos, é real estate, tem muitos vídeos aqui no canal, falo também sobre a parte, obviamente, de ações e, claro, o mundo cripto. Se quer saber mais sobre essas informações, nós temos ainda os nossos outros canais, Instagram, Facebook, Spotify, Telegram. Ó, faz o seguinte, todos esses links na descrição desse vídeo, inclusive o Patreon, é onde a gente ali traz algumas discussões, conversas, matérias, tira dúvidas. Ali é uma grande comunidade ali que nós estamos batendo muito papo e eu tenho certeza ali que muita gente está protegendo seu dinheiro e também multiplicando através das matérias que eu posto ali e da troca de ideias. Isso ajuda muito, principalmente na hora que o medo está tomando conta, para saber o que cada um dos investidores estão fazendo nesse momento. É importante estar fazendo esse contato com pessoas que estão voltadas diretamente para o mercado financeiro. Agora, vamos lá. Vamos ver como é que está o mercado nesse exato momento? Já adianto para você, não está nada, mais nada fácil. Vem comigo. Olha só, SP500 nesse momento com uma queda de 3,44, Dow Jones com uma queda de 2,58 e Nasdaq quase 4,3. O mercado ele teve a sua pior semana desde janeiro. Isso na semana passada, e só viu queda maior em 4 semanas nos últimos 3 anos, sendo que 3 delas durante o crash de 2020. E o interessante é que o Nasdaq, que é pesado em tecnologia, era quem estava vendo a pior liquidação das ações das suas empresas. Mas, detalhe, ele influenciou outro índice, e o índice foi o Dow Jones, que tem ali as empresas, as maiores, as 30 maiores empresas americanas, e também começou, como você acabou de ver agora, na fase vermelha dele foi sendo puxado, tracionado por todos os outros benchmarks. Esse SP500, que já estava junto com o Nasdaq, o SP500 já passou dos 20% em termos de queda, o Nasdaq já está batendo 30%, ou seja, claro, não precisa nem dizer que nós estamos num bear market, né? O mercado do medo. Veja só aqui, o petróleo ele fechou a semana com 120 dólares o barril, depois de já ter tocado ainda 122 no meio da semana. Então o mercado global está lutando, claro, para cobrir a perda com essa questão do petróleo russo no mercado que está ausente, não é? Mas os medos de recessão e preços cada vez mais altos, por exemplo, do gás, eles estão sim pressionando cada dia mais os preços. E nessa situação toda, nós vemos ali o ouro terminando também numa alta, só que não é uma alta tão grande assim, não chegou a dar nem 1%, foi só 0,8% na semana, que foi precificado a 1,869 por onça, sendo que, claro, ele é um ativo historicamente de refúgio, principalmente diante de perspectivas de taxas de juros mais altas, que, claro, eleva assim a volatilidade do mercado, como você está vendo agora. E claro, veja só, com os números de sexta-feira sobre a inflação nos Estados Unidos, muitos economistas já duvidam da possibilidade, de repente, do Fed conseguir controlar a inflação sem desencadear uma desaceleração econômica muito forte. E na segunda-feira, então hoje, o que a gente está vendo é simplesmente aquela agitação natural de uma pós-divulgação de números tão ruins, já que os futuros, por exemplo, do Dow Jones já caíram no pre-market 600 pontos, enquanto que, por exemplo, contratos vinculados ao SP500 caíram 2,6 e ao Nasdaq
3,3. Então, o economista-chefe, por exemplo, do JP Morgan, ele trouxe uma informação dizendo o seguinte, que o ciclo, de repente, de feedback, né, que ocorre quando existe justamente o aumento da inflação, isso gera, então, acaba gerando, né, pedidos de aumentos salariais para acompanhar esses aumentos da inflação da mesma maneira. Então, para compensar essas perdas de poder de consumo, isso é natural que esse processo sempre esteja acontecendo. Subiu a inflação, as pessoas vão recorrer às empresas pedindo um aumento de salário e esse ciclo, e daí eu diria, não é nem virtuoso, ele é vicioso, porque o aumento do salário não tem a ver com a questão do aumento da produtividade da empresa ou do profissional, mas sim por uma necessidade de mercado, levando em conta a questão inflacionária. Isso, consequentemente, vai fazer com que os preços das empresas que estão vendendo produtos ou serviços também aumentem, porque se ela tiver que aumentar o salário para bancar a inflação, ela não vai ficar segurando esse prejuízo. Ela vai devolver para o mercado consumidor e quem vai pagar no final das contas sempre é o assalariado, inclusive. Essa é a história, esse é o ciclo, esse é o feedback. Agora, olha só, o Banco Central americano, até agora, ele falou em aumentos de meio ponto percentual nas reuniões que teriam agora em junho e em julho, pelo menos. Mas já está sendo meio que ventilada a possibilidade, claro, de um aumento até de 75 pontos nessa situação, por conta do momento e da urgência de uma tomada de decisão. Então, no início agora da segunda-feira, a taxa, que nem eu falei, do Tesouro de 2 anos saltou mais de 16 pontos bases para 3,21, superando, claro, não foi constante, mas brevemente, o rendimento de referência de 10 anos. Então houve uma inversão dessa curva de juros e o mercado acaba não dando conta e acaba simplesmente sentindo toda essa volatilidade. Só que, claro, o problema ele não fica setorizado só no mercado de ações, como você viu. No mercado de ações, ainda às vezes as pessoas consideram, só no mercado das ações mais arriscadas, poderia ser, por exemplo, o Nasdaq, mas não, você viu que já foi transferido, por exemplo, para um Dow Jones e as suas blue chips. Agora, vamos falar do mercado cripto. O mercado ele foi atingido em cheio novamente durante esse final de semana, porque mercado cripto funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso, claro, foi gerado por conta desse sentimento de risco cada vez mais crescente. E isso, então, está corroendo o mercado de uma maneira ampla, né? E o mais recente catalisador veio justamente, claro, dessa questão inflacionária de 8,6% da sexta-feira. E isso gerou, então, uma desaceleração, obviamente, no interesse por ativos mais de risco, fazendo com que houvesse, então, uma grande venda desses ativos. O Bitcoin caiu mais de 15%, o Ethereum caiu quase 20%, na verdade, mais, já está de 20%, e aí eu poderia falar de tantas outras, né? Seja Binance, Cardano, Solana, Dogecoin, que claro seria um meme, mas enfim, não importa. Todas elas aqui estão num mesmo pacote e esses pacotes aqui são de ativos de risco. Por conta disso, claro, o que a gente está vendo é muito medo e medo com força. Nessa situação toda, deixa eu trazer para você aqui o que está acontecendo dentro Cadê? Aqui, ó. Pronto. Olha só, vamos dar uma olhadinha nessa parte então do mercado cripto. O que está acontecendo? Dá uma olhada aqui comigo. Olha só. Nesse exato momento, por exemplo, vamos pegar aqui, cadê? Binance está sendo em 216, Ethereum já está em 1192, Polkadot em 6,68, Dogecoin já caiu para 0,05 e Bitcoin 22.690. Não se via esse número há muito tempo. E aqui, claro, a gente vai acabar tendo então a Cardano a 0,44 e uma Mana a 0,76. Tá vendo? Ou seja, a situação não tá para peixe nesse momento. Ou, de repente, claro, se você gosta um pouco desse mercado mais arriscado, aproveitando caídas, lembrando, claro, que de repente você pode agarrar uma faca caindo. Essa é a real da história, esse é o termo que a gente usa no mercado financeiro. Tá caindo e você acaba segurando. Pode ser que dê certo? Pode, mas pode ser que você se machuque. Enfim, desde que saiba o que está fazendo, não tem problema. Agora, em falar em saber o que está fazendo, esse final de semana as mídias sociais elas pegaram fogo, isso porque a Google colocou um engenheiro de software, e o engenheiro de software, e ele é um senior na posição dele, da unidade específica de
inteligência artificial. E ele colocou essa pessoa de lado com licença remunerada, mas o grande ponto aqui é que ele acabou trazendo para o grande público informações importantíssimas internas da empresa. O nome dele é Blake Lemoine e ele estava testando uma ferramenta de inteligência artificial chamada Lambda. LAMDA, que significa Language Model of Dialogue Applications. E ele relatou que esse robô, então, de inteligência artificial, era de fato senciente. Sabe o que é isso? Ou seja, é que ele tinha capacidade de sentir e de perceber por conta própria, utilizando os seus sentidos. Olha que loucura! Só que, claro, rapidamente, né, os chefes da empresa eles vieram então a público dizendo que as evidências não apoiam nenhuma dessas alegações desse engenheiro e que então, de repente, o engenheiro ele violou as políticas de confidencialidade da empresa divulgando as suas descobertas. Ou seja, ele violou, não quer dizer que elas realmente não sejam verdadeiras, não é? Agora, veja que então esse engenheiro ele disse que foi rejeitado por os superiores deles depois de expressar as suas descobertas pela Lambda, né? E que essas descobertas envolvem que esse sistema de inteligência artificial ele tinha desenvolvido um senso de personalidade. Só que muitos dizem que esses tipos de interação, né, da máquina, elas são encontradas justamente em frases muito comuns de sistemas avançados, a ponto de que, para quem de repente pode ser de fora, pode considerar uma manifestação muito parecida com uma manifestação que seria de algum humano, por exemplo. Olha em que nível nós estamos já em termos de tecnologia. Só que, claro, né, ao longo dos últimos meses, a Lambda ela tem sido incrivelmente consistente nas suas comunicações sobre o que quer e o que acredita. Então, esse é um ponto complicado. E os diretores estão de olho em todo esse processo e estão tentando meio que abafar o caso. Até porque, então, essa Lambda, né, ela está desenvolvendo formas de comunicação que exigem que ela está trazendo então para os seus programadores a exigência de direitos como se fosse uma pessoa, o que nos leva, claro, a questionar como que o Google está resistindo a entregar esse sistema o que ele quer ou como ele está literalmente controlando de repente esse sistema ou, claro, sendo controlado pelo sistema. Essa é a grande dúvida e, claro, todo mundo está de olho e, claro, agora vai ficar mais de olho ainda para saber como é que vai desenrolar essa situação toda. Vai acabar virando uma série da Netflix, eu não tenho a menor dúvida essa história. Mas vamos lá. A Tesla, ela entrou então na onda de fazer desdobramento de ações, ou seja, o stock split. E vai ser votado agora na próxima reunião dela do dia 4 de agosto, um stock split de 3-1. Você lembra que aconteceu na semana anterior já o stock split da Amazon, que foi 20-1, e que a ação de repente começou a ser cotada ali mais ou menos na casa dos seus 120 dólares e de repente o negócio ali já desandou. Só para dar uma olhadinha aqui, vamos ver como é que está a cotação da Amazon agora. Aqui, cadê? Vamos lá. Olha só, a Amazon agora, nossa, olha o tamanho do tombo, né? Deixa eu puxar aqui os últimos 5 dias. Como você pode observar aqui na parte superior, ela estava sendo cotada então aqui em torno de 120, 121, alguma coisinha, mas agora ela despencou para mais, quanto ela está nesse exato momento? 103. A gente está falando de uma queda de 17% mais ou menos na gigante Amazon. Uma coisa importante aqui é que, historicamente, esses stock splits já levaram, estatisticamente, eu já comentei quando falei sobre o stock split da Amazon, que eles levam a uma subida no curto prazo no preço dessas ações. Mas isso é por conta de um FOMO até. Isso em outros momentos, né, da economia onde a inflação não estava tão alta. Então o que acontecia é que as pessoas que queriam comprar determinada ação compravam ela fracionada e quando se viu na possibilidade de comprar então uma ação inteira, obviamente corria para comprar. Mas isso, fundamentalmente, ou seja, analisando contabilidade, finanças da empresa, perspectivas, não tem nada a ver. Você faz somente uma divisão na pizza. Se a pizza era dividida em 4 pedaços, você passou a dividir por 8, mas ela continua sendo
uma pizza. Então, quem tem as suas ações simplesmente não deixa de ter. A única coisa é que você aumenta o número de ações caso você tenha. Então, na prática, isso não tem um efeito. Claro, no mercado de opções já é uma outra questão, mas aí eu não estou falando aqui de mercado de opções especificamente, já é um mercado um pouco mais. Você precisa ter um pouco mais de conhecimento para estar trabalhando, mas sim, quem trabalha com o mercado de opções, e aí voltado mais para o mundo trading, aí eu diria para você, sim, daí tem suas vantagens por conta do custo da operação. Mas aí já é outra conversa. Mas enfim, o que está acontecendo então é que a Tesla vai colocar isso então para os seus acionistas no dia 4 de agosto, mas há uma grande probabilidade de ser aprovado, com certeza. É engraçado, uma grande probabilidade, com certeza. Não funciona assim, mas sim, há uma grande probabilidade. A certeza, daí só a Deus pertence. Agora vamos lá. As taxas, então, de curto prazo, né, saltaram, né, como você viu, nessa questão de dois anos em relação, então, a 10 anos. E isso aí, a economia e os economistas sempre estão rastreando essa realidade, então, dessas diferenças das taxas dos títulos do Tesouro, à medida então que, monitorando, eles conseguem, de repente, antecipar uma situação que está batendo na porta de todos, do mundo inteiro, mas falando aqui do mercado americano, da chamada recessão. Então, hoje o que nós vemos é que a diferença entre os rendimentos de 2 e 10 anos caiu rapidamente ali para menos de 0,02 pontos base. E isto eu já havia falado no Money Talk da sexta-feira, que foi onde eu mencionei que então que tinha uma relação direta com a leitura de inflação mais quente do que foi esperado, claro, e com essa aceleração então dessa inflação que não se via desde 1981. E isto a gente já sabe então que o mercado de investimento ele está visualizando e já prevendo ou até precificando essa recessão e claro, inclusive o que nós vamos estar vendo aí que vai ser a reunião então do Fed que vai acontecer na quarta-feira, onde Jerome Powell vai ter que se posicionar com eufemismo ou então sendo direto ao ponto, não adianta ele querer colocar panos quentes na situação, porque o mercado está dizendo, olha, ou acelera esse aumento, ou de repente essa inflação vai levar a economia americana cada vez mais pro buraco. Então é muito importante uma atitude rápida nesse contexto como um todo. E para a gente dar uma olhadinha um pouquinho mais então o que está acontecendo, vem comigo aqui, vamos verificar diretamente aqui agora, então nos setores da economia, são os 11 setores, como você pode ver, todos eles estão caindo e caindo muito. E olha que interessante, quando você olha de cima para baixo, você vai ver o que mais está perdendo agora é o setor de energia. Isso mesmo, olha só, com quase 6%. Daí a gente vai ver os semicondutores aqui 5%, consumidor discricionário então 4,59%. Claro, poderia falar dos outros, mas vamos direto aqui, ó, setor de financeiro também 2,7% e o setor de proteção, que é o consumer staple, tá com 1,7%. A bem da verdade, 11 setores em vermelho. E você consegue ver aqui que não é só os Estados Unidos não. Olha, é o mundo todo. O mundo todo tá se vendo numa situação bem complicada. Deixa eu me posicionar para o lado de cá. Olha só. Veja aqui que tá todo mundo em vermelho. É incrível, né? Olhar aqui só uma Coca-Cola em alta de 0,34 nesse momento. Claro, Coca-Cola é uma ação de muita proteção e ainda paga dividendo. E no momento, a ideia é o seguinte, não paga muito, mas pelo menos não garante, não vai permitir, né, que eu perca, ou seja, garante na situação de que eu esteja pelo menos com o meu dinheiro parado ali com alguma remuneração. Não bate a inflação, mas pelo menos sim, traz alguma proteção. Agora, olhando o mercado em geral, vamos dar uma olhadinha aqui, ações de recuperação, por exemplo, que seria a Carnival de cruzeiros, quase 10% de queda, Lyft com quase 9%, MGM Resorts 9%, American Airlines 9% praticamente, Uber também, todo mundo na verdade aqui acima de 8%, incrível hoje. O Walt Disney mesmo, veja só, a cotação caiu abaixo dos 95, agora está em 95,86, mas você veja, Disney, então se você compra agora essa cotação, se eu entrar aqui nas ações da Disney e retroagir, vamos pensar aqui pelo menos uns 5 anos, vamos dar uma olhada, até o momento da queda, o fundo do poço que aconteceu lá em março de 2020, o preço das ações da Disney era de 84,42, mais ou menos, agora ela está em 95, praticamente o fundo do poço lá de março. Significa dizer então que a queda agora chega a ser comparada àquele mesmo momento de março de 2020.
Agora, é só isso? Não, vamos voltar lá para dar uma olhada então nos nossos ETFs aqui de vários setores. Agora, o grande ponto é a gente observar, por exemplo, aqui o ETF da Bitcoin, vamos dizer assim, já está mais de 20% de queda. Adivinha o único que está verdinho? É o índice do medo, o índice VIX, que está na casa dos 34,4. É um salto absurdo dentro do mercado nesse curto espaço de tempo. Bom, mercado cripto a gente já teve conversando, você vê Bitcoin aqui caindo, olha, eu acredito que vai romper a casa dos 23 agora, está em 23,051 e caindo, pode ser agora que a gente vai ver então a 22 ainda Bitcoin. Agora já no que se refere ao mercado de energia, como você pode observar, também todo mundo derretendo aqui, até a parte do mercado de urânio, por exemplo, a Cameco, que é uma empresa canadense que trabalha com urânio, ali na casa de quase 9%. Afinal de contas, vamos lá, todo esse produto aqui é commodity. Commodity é volátil, ganha-se muito, mas também se arrisca muito. Bem, esse é o que nós temos vendo aqui em geral. Deixa eu dar uma olhada em todas, uma seleção básica aqui das ações, olhando de cima para baixo. Na verdade, olhando de cima para baixo não, eu sei que vamos chegar no final, vai ter quase nada em verde. A grande maioria dessas ações e criptos, todo mundo derretendo e derretendo pesado. Dentro das ações, deixa eu encontrar alguma aqui, vamos lá. Olha só, ações de retail, aqui estão com queda de menos 12. Ações, por exemplo, aqui a Square, olha só, com um preço de 63,56. Também com a queda do mercado cripto, claro, foi uma das que foram impactadas mais fortemente. Então, aqui não tem muito o que fazer, não é? Agora, veja, uma coisa é fato, com os consumidores e empresas esperando que a inflação continue, a gente está agora em um ciclo vicioso de expectativas e o que eu quero dizer claro com isso é que, veja, as pessoas elas esperam que os preços subam mais, então diminuem os gastos e, como eu já falei, pedem aumento desses salários. Quando a gente vê isso que eu já comentei anteriormente, nós observamos aqui que o grande ponto nessa história toda é como você equilibrar justamente essa questão da inflação, do impacto, porque ela já está aí. Então, impactar ela vai. A ideia é você diminuir a pancada. Então, é construindo um bom orçamento e fechando as torneiras que você pode na tua economia. E claro, né, obviamente, vindo um aumento, você já sabe disso. Muito bem recebido, claro. Quem é que não vai gostar de ter um aumento? O grande ponto é que a empresa que você trabalha, sem dúvida nenhuma, vai transferir isso para o mercado. Então, queira você ou não, esse reflexo também vai acontecer. E aqui, então, a única maneira da inflação cair é com o que muitos chamam queda da demanda e flexibilização do mercado de trabalho. É dessa maneira que vai acontecer o controle da economia. Historicamente sempre foi e, a bem da verdade, não tem outra forma. O que, em outras palavras, então, quer dizer recessão à vista. Aqui então já não se fala, né, de situação assim de que será que vai acontecer. Hoje em dia, com uma inflação dessa maneira, é o que nós já estamos vendo. Então, o Banco Central americano ele vai precisar aumentar as taxas de uma maneira um pouco mais agressiva e vai continuar fazendo isso provavelmente no nível de 0,75 e o que seria bem mais do que o 0,5 previsto por conta dessa atual conjuntura de mercado. Então, o que vai significar, claro, né, que para os investidores o mercado provavelmente vai estar caindo sim ainda por um tempo. E nessa situação toda, quando eu espero que já tenha aprendido a fazer suas análises, analisar o mercado, analisar suas empresas e também, obviamente, saber se posicionar no mercado de investimentos agora, é o momento que você consegue aproveitar muitas boas, eu diria assim, até que promoções de ações. Porque quando nós puxamos, deixa eu achar aqui, em geral, deixa eu dar uma olhada aqui, então quais seriam, por exemplo, ações das mega caps. Ou seja, pegando de cima para baixo as maiores empresas do planeta. Vem comigo aqui, olha só, essas maiores, eu fiz uma pequena seleção aqui, mas se você colocar em qualquer Google da vida ali e verificar quais são as maiores empresas do planeta, essas empresas vão estar lá, sem dúvida nenhuma. Vou mostrar para você isso. Deixa eu me colocar para cá, né, esses números. Eu vou pegar aqui aleatoriamente, vamos pegar, por exemplo, um Google, aqui, ó. Olha só, e se eu puxar, por exemplo, os últimos... Vamos puxar o último aqui, dentro do ano mesmo, o tamanho da queda do Google. Deixa eu puxar daqui para cá, nos últimos 156 dias, foi uma queda de 26%. 26% de liquidação numa das maiores ações do planeta. E aqui eu poderia também olhar a própria Amazon também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quanto a Amazon caiu então do início do ano para cá? 38% de queda. O Facebook, então a pancada foi maior ainda. Vamos traçar aqui uma linha
só para você entender do que eu estou falando. Facebook quase 50% nos últimos 156 dias. Microsoft, vamos ver aqui o tamanho da queda da Microsoft durante esse período também do início do ano, 157 dias, 23%. Netflix, uma das mais comprometidas também agora durante esse período, vamos dar uma olhadinha aqui também, ó, 156 dias, 67%. Nvidia, onde é que você consegue encontrar hoje um produto eletrônico no planeta que não use microchip? Olha só, a Nvidia também teve uma queda, deixa eu voltar aqui, eu não consegui visualizar exatamente qual que foi o tamanho, vamos dar uma olhada aqui, ó, 46% também, e Tesla, a Tesla é volátil por si só, então ela, por mais que ela tenha, você pode ver aqui que no meio do caminho ela teve uma boa subida e voltou a cair. Então vamos traçar uma linha daqui, mais ou menos só para ter uma ideia. Nos últimos 160 dias, então, ela teve uma queda de 43%. Olha só, então, é o que eu já tinha narrado, agora eu literalmente mostrei para você. E se nós formos ver então também a parte de bancos, por exemplo, olha só, todos os bancos também perdendo e perdendo feio. Por exemplo, aqui o SVB Financial Group está em quase em 8%, o Capital One aqui está em 3,74%, Barclays 3,7%, Citigroup 3,38%, Morgan Stanley 3,15%, Bank of America 2,83%, vamos ver aqui, ó, o JP Morgan, nossa, um dos maiores do planeta, 2,7%, Wells Fargo 2,10%, e veja, todos eles pagam dividendos. Então, quando nós nos posicionamos dessa maneira, a gente só precisa agora tomar cuidado com as nossas finanças, fazer a nossa lição de casa, justamente para não passar aquele medo de o que vai acontecer. O que vai acontecer com a economia? A gente não sabe. Talvez o Banco Central americano venha com boas notícias na quarta-feira, consiga fazer a lição de casa, em alguns meses se recupera, a economia americana é forte, uma moeda forte, enfim, tudo isso a gente sabe. Só que a gente não pode garantir. Então, o grande ponto, isso vale para o mercado de investimentos, mas vale para o cuidado que você tem na sua casa também com o teu dinheiro. Ou seja, é você sair do mundo macro e entrar no mundo micro. E, na verdade, a ação que tanto você quanto eu, como qualquer outra pessoa, pode ter na sua vida, principal, ou pelo menos deveria ter, é o seu controle financeiro, é ter um bom orçamento, sabendo o que precisa ser cortado para que, se tempos melhores acontecerem rapidamente, perfeito, sai rápido dessa situação e você vai fazer dinheiro multiplicar. Agora, se levar mais tempo, enfim, você fez a lição de casa, você tem um bom colchão financeiro, o teu planejamento financeiro está em dia e daí sim os teus investimentos vão poder ter tempo suficiente para esperar, se recuperar, porque de repente você está vendo teu portfólio em vermelho e daí em cima disso, claro, você lucrar e lucrar muito. Por isso é muito importante você ter desenvolvido uma mentalidade de investidor e não investir somente baseado na opinião dos outros. Eu falo isso em vários vídeos, para não dizer, eu acho que em todos os vídeos que eu coloco no canal, mostrando isso, a importância do aprendizado. Aprendeu? Não depende. Você pode compartilhar informações, mas você não depende de outro. O bom investimento é aquele investimento que você sabe o que você está fazendo, porque por mais que caia, você sabe que ele vai levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas vai voltar. Como essas mega caps que eu mostrei para você. São as maiores empresas do planeta. Se realmente todas elas quebrarem, imagine o que aconteceu com as outras. Então, nesse caso, o que a gente sabe, até pela história do mercado acionário americano, nós vimos que ele é conhecido como ser altista. Significa dizer que ele tem uma tendência muito grande a se recuperar, sim. Agora, quanto tempo vai levar? Como ninguém sabe, então cuida das suas finanças e aproveita os bons investimentos que, como você viu, estão em liquidação. Bom, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Quer saber mais? Visita aqui os links na descrição desse vídeo, tem lá o Patreon onde a gente bate muito papo também e eu espero ver você no próximo Money Talk. Bons investimentos, se gostou, dá um like, compartilha esse vídeo, até o próximo.